Macalossi, boa tarde toda a audiência da Band, uma honra estar aqui com vocês debatendo esse assunto. Vou perguntar então, já começando a entrevista com o vereador Leonel Hadi, o que ele acha da reabertura dos eventos, antes de a gente entrar no passaporte da vacinação propriamente dito, indo por partes, reabertura de eventos, acho que é o momento de analisar esse tipo de ação, vereador? Olha, em todos os lugares em que houve a reabertura, a gente já tinha um grau de vacinação na casa dos 70%, ou pelo menos países em que a pandemia estava completamente controlada, com um índice muito baixo de infecções e de internações médicas. Por mais que nós estejamos hoje em Porto Alegre numa situação um pouco melhor do que estivemos no início do ano, porque é bom que se diga que Porto Alegre foi considerada a capital da Covid durante praticamente um mês. Nós viramos o epicentro da Covid, justamente pelo negacionismo por parte do prefeito Sebastião Melo e da sua base governista, que insistiam na abertura total e restrita, e insistiam, inclusive, em botar dentro da Câmara de Vereadores o kit Covid, a liberação desse kit Covid, que hoje o Ministério da Saúde já demonstra que é ineficaz, o próprio Ministério da Saúde. Então, me parece que não é momento ainda de nós retomarmos os eventos. O senhor considera que o prefeito Sebastião Melo é um negacionista, portanto? Me parece que sim. Num primeiro momento, ele se demonstrava refratário a algumas ideias negacionistas, mas assim que a crise se instalou de fato, né? A crise da pandemia ela já vem de tempo, mas ali por março, abril, quando a gente teve uma piora do quadro, e que ele fala aquela frase infeliz, no mínimo para dizer isso, que dê a sua vida em nome da economia, me parece que ali ele adere, então, a essa lógica negacionista e segue colocando em prática, depois com o seu secretário da Saúde defendendo o kit cloroquina, né, o kit Covid, entre outras políticas. Mas eu reconheço que é muito importante em termos de economia. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode dizer que a capital está num patamar de vacinação muito mais elevado para negar essa pecha que lhe colocam. Acontece que isso tem pouca relação, de fato, com a prefeitura. A prefeitura faz a sua parte, mas isso é uma conjuntura que foi acelerada, felizmente, por causa da CPI em Brasília, e um governo do estado que também nunca, num primeiro momento, também não aderiu, felizmente, ao negacionismo. Depois das pressões econômicas fizeram Eduardo Leite ceder e tomar decisões que a gente discorda, principalmente na reabertura das escolas. Mas, de qualquer forma, me parece que essa situação que nós estamos hoje, em termos nacionais, poderia estar muito melhor, porque dentro da Câmara de Vereadores nós tentamos aprovar o envio de recursos da própria Câmara de Vereadores, digamos, as cotas de gabinete, né, dos vereadores. Nós propusemos que fossem indicadas para a compra da vacina por parte da Prefeitura, assim como nossas emendas impositivas que os vereadores têm direito, mais ou menos R$1 milhão que cada vereador pode destinar. A bancada da oposição, do campo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, propôs a possibilidade de utilizar esses recursos para a compra da vacina por parte da Prefeitura e foi derrotada, assim como nós propusemos também a renda básica, né, tirando desse orçamento dos próprios vereadores. E a bancada de situação foi contrária. Então, a Prefeitura em nenhum momento fez qualquer tipo de consórcio para a compra de vacinas, não efetivou isso, né? Bom, mas nós notamos que é uma dificuldade de qualquer governo de adquirir vacinas por conta própria. É uma atribuição do governo federal, né, vereador? Claro, mas nós vemos que alguns estados conseguiram, né? Conseguiram essa proposta, fizeram as suas compras, porque, infelizmente, né, nós temos ainda um governo federal completamente negacionista, completamente irracional, ou melhor dizendo, né, é racional dentro de uma lógica de compras de vacinas superfaturadas
que no primeiro momento nós só dizíamos que era negacionismo. Mas isso teve um impacto muito forte, né, na piora, no número de mortes que nós temos no Brasil. E, bom, como eu disse, a gente tem que louvar também que Porto Alegre é uma das cidades que mais vacina, mas eu acredito que poderíamos estar numa situação muito melhor se tivéssemos outras práticas, outras iniciativas por parte da Prefeitura e da base governista na Câmara de Vereadores. Quais, por exemplo? O que o governo Melo falhou na sua avaliação? Falhou em relação a tentar defender, num primeiro momento, a distribuição desse kit cloroquina, desse kit Covid nos postos de saúde, né, utilizando articulações políticas, inclusive recursos públicos para isso. Poderia ter feito toda uma estratégia de compra de testes, né, para fazer a testagem em massa. Então, se era para requisitar recursos, medicamentos ou produtos e investir recursos nisso, poderia ter feito isso. Outro fator, né, a forçar a reabertura das escolas no momento em que nós estávamos ainda na bandeira preta no Estado. Ele o tempo inteiro tensionando junto ao governo do Estado para uma reabertura nos piores momentos da pandemia, enquanto Porto Alegre aí estava com mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI. É que depois que passa o período pior, o que acontece? A gente meio que esquece, né? A gente meio que anula o que foi feito. Essas pessoas morreram, vieram a óbito, infelizmente, outras ficaram com graves sequelas, mas essas pessoas, via de regra, não falam mais, né? Não podem mais reivindicar a situação pela qual passaram. Então, é com muita tristeza que essas coisas vão passando, e a tristeza vai ficando simplesmente com a família e com os amigos dessas pessoas. Mas isso aconteceu em Porto Alegre, e isso é uma responsabilidade direta do prefeito, que forçou o transporte público a continuar trabalhando. Nós temos a quantidade absurda de óbitos entre motoristas de ônibus e cobradores. Então, essa é a realidade de Porto Alegre. Hoje nós estamos numa situação melhor, mas há poucos meses atrás nós éramos o caos do mundo, né? Muito bem. Vamos aqui reproduzir um trecho da entrevista do prefeito Sebastião Melo no jornal Gente. Eu questionei sobre o passaporte da vacina, que é um tema em debate. A prefeitura reagiu após também a uma entrevista feita aqui na Band, também no jornal Gente. O secretário Mauro Esparta falou que estudava a adoção de um passaporte da vacina na capital. A prefeitura reagiu após a repercussão, negou que isso estivesse sendo planejado. Eu daí, então, na oportunidade em que o prefeito concedeu uma entrevista aqui no jornal Gente, o questionei a respeito e a resposta foi essa aqui. Nós tivemos uma polêmica semana passada, começou aqui com a entrevista do secretário Mauro Esparta da Saúde no jornal Gente, falando sobre a possível criação de um passaporte da vacina. Houve uma enorme reação e depois a prefeitura soltou uma nota dizendo que não trabalhava com vacinação compulsória. Inclusive o subsecretário de Desenvolvimento Econômico também concedeu uma entrevista aqui à Rádio Bandeirantes e daí falou que nunca havia se especulado tal matéria. Mas o fato é que o secretário Esparta falou sobre isso aqui no jornal Gente. Eu pergunto, qual que é a posição definitiva da prefeitura em relação à matéria? Macalossi, o nosso governo é de diálogo e de construção. E o Mauro é um grande secretário, olha, pai da ser humano e pai da secretária. E ele tem, como todos os secretários, eu sempre digo o seguinte: secretário do governo Melo tem liberdade para expressar em todos os momentos, em todos os lugares, e que bom que faça isso, isso é o dever de casa. Agora, a decisão do governo, do sistema, a orientação do governo é o seguinte: nós temos feito muitas campanhas para estimular as pessoas, fazendo busca ativa, os cadastros que estão lá na secretaria, nós telefonamos, botamos agora a música, né, todas as sextas-feiras para poder estimular as pessoas a ter vacina. Agora, nós achamos que não dá, né, para dizer, na marra a pessoa vacinar. Bom, nós vamos continuar, eu vou continuar, o governo vai continuar incentivando. Agora, evidentemente que você não tem como obrigação de fazer as pessoas vacinarem. Agora vamos usar todos os instrumentos que temos para convencimento. Então a orientação do governo é essa, né? É de estimular muito a vacinação de todas as maneiras. Bom, mas se alguém não quer vacinar, não é o governo municipal que vai obrigar. A prefeitura cogita, então, a reabertura dos eventos sem a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal e, ao fim da entrevista,
eu reiterei isso daí, então, mencionando reabertura de eventos de grande porte. Daí eu me refiro a shows, a jogos de futebol, e o prefeito, numa resposta muito curta, ressaltou a posição. Eu gostaria da sua avaliação, vereador Leonel Hadi. O prefeito Sebastião Melo, ele sempre opta por fazer o diálogo e utilizar esse discurso do diálogo. De fato, ele é uma pessoa acessível, mas não necessariamente o diálogo dele resulta em algo construtivo para aquelas pessoas que não estão de acordo, talvez, com aquilo que a prefeitura esteja colocando em prática. É bom que se lembre que agora, quando o presidente Bolsonaro veio fazer a motociata aqui em Porto Alegre, ele disse que não multaria, e existe um decreto municipal, mas ele já disse de antemão que não multaria quem não usasse máscara. Então, quer dizer, é um crime de responsabilidade, né? Um prefeito está contradizendo um próprio decreto da prefeitura. Enfim, isso demonstra a lógica negacionista do prefeito Sebastião Melo, e é importante que as pessoas tenham a seguinte percepção: ninguém vai obrigar alguém a tomar vacina ou tomar algum medicamento. Isso aí é contra a dignidade da pessoa humana, diversos princípios constitucionais. Então ninguém pode ser obrigado, ninguém vai amarrar outra pessoa para que ela tome vacina. Claro. Mas é importante... Não vai lá um meganha, né? Amarrar a pessoa numa cadeira e injetar a vacina no braço. Não é assim. Jamais, né? Não é o que a gente defende, não é o que ninguém defende. Agora, não quer tomar vacina, isso tem que ter consequências. Por quê? Porque no momento em que um determinado grupo não toma vacina, o vírus segue circulando. E isso faz com que outras pessoas, mesmo as que tomaram vacina, se infectem. E aí esse vírus não termina a circulação desse vírus. Isso é ciência, isso já está comprovado. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Exato. E aí a gente pode ver essas variantes aí, algumas reinfectam as pessoas, enfim. Então a única forma comprovada cientificamente de encerrar a circulação do vírus é com a vacinação. Não quer vacinar, está no seu direito, quer prejudicar a vida de terceiros, porque é isso que acontece quando tu não vacina, está prejudicando a vida de terceiros. Se tu não te preocupa com a tua vida, ok, está no direito. Só que a questão da vacinação está além disso. Ela está influenciando a vida de terceiros. Não quero me vacinar, ok, tem que ter consequências em relação à sociedade. Que é não poder circular em determinados locais, porque não tem vacinação, que é não poder fazer concursos públicos, porque vai estar lidando com várias pessoas na prova, né, em salas fechadas, em ambientes fechados, e se for aprovado vai ter que trabalhar com o público e vai colocar em risco as pessoas. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que fazer a reflexão. Porque vários países já estão adotando esse passaporte, inclusive para entrar nos países. Então, quer dizer, é muito engraçado, aqui no Brasil, todo mundo é obrigado a fazer o serviço militar obrigatório. Se tu não faz, tu não recebe a carteira de reservista, não pode fazer uma série de ações. Não pode fazer concurso público, isso te prejudica no trabalho, e ninguém critica isso. Agora, em relação à saúde pública e à proteção da saúde de terceiros, aí vem esse debate agora dizendo que é um autoritarismo, que é isso e aquilo. É muita contradição. O senhor acha que não fere a liberdade individual de modo algum, a necessidade, a exigência de uma carteira de vacinação? Não, a opção é tua, não quer tomar, ok, mas vai ter consequências em termos daquilo que a lei permite. Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Mas que cada um assuma as consequências dos seus atos, que podem, inclusive, levar à morte de terceiros. Eu não me vacinei. Eu tive uma doença assintomática, por exemplo. Eu vou em um ambiente público, né? Eu transmito essa doença para alguém que estava vacinado, mas que, enfim, tem comorbidade, é uma variante que eu estou contaminando outra pessoa, e eu não tenho responsabilidade alguma sobre isso? É claro que tem. Deveria ter feito a sua parte e não fez. Deveria ter usado máscara e não usou. Deveria ter mantido o distanciamento social e não fez. Deveria ter tomado a vacina e não tomou. Isso é uma responsabilidade individual de cada um, mas que tem um impacto gigantesco dentro da nossa sociedade, inclusive no conceito de empatia, de pensar no outro, que nós vivemos em sociedade. Porque daqui a pouco a gente vai entrar num debate que vai ferir a minha liberdade individual, eu beber e não poder dirigir. Como assim? Eu quero beber, minha liberdade individual, eu quero dirigir também, minha liberdade individual.
Então vamos começar a debater isso daqui a pouco. Sim. Sabe? Esse tipo de ideia não pode prevalecer sobre o argumento da liberdade total e restrita como se isso existisse em uma sociedade. Não existe, não tem como existir. Aliás, foi apresentado o PL 161/2021 para a criação de, né, uma obrigatoriedade da apresentação de carteira de vacinação para a Covid-19 em Porto Alegre. Fala um pouco sobre o projeto. Esse nosso projeto, tem alguns outros projetos, né, no estado, mas esse nosso projeto, ele é focado nos serviços públicos municipais, que é onde basicamente as leis devem atuar, as leis do município, né? Porque quando a gente vai para o âmbito do particular, isso acaba tendo um debate muito intenso dentro da Câmara de Vereadores, porque nós temos grupos muito liberais, entre aspas, vamos chamar assim, né, mas que não aceitam qualquer interferência na iniciativa privada. Mas, enfim, então, para a gente reduzir o campo bate, a gente trabalhou só com a parte dos serviços públicos. Então, que se exige que aqueles que estejam na idade, tenham atingido, vamos dizer assim, a idade, ou que tenham comorbidades, ou, enfim, que estejam dentro daquela agenda de vacinação, no momento em que eles atingirem aquele período, o que demonstre que eles optaram por não vacinar, né? A gente não seria exigido em quem não teve acesso à vacina, por óbvio, mas aqueles que chegassem naquela data da sua vacinação e optassem por não fazer, então tivessem algumas restrições, como frequentar aulas ou prestar concursos públicos ou, inclusive, adentrar espaços públicos do nosso município, justamente para preservar a saúde da população de Porto Alegre e aqueles que estão fazendo a sua parte coletivamente e se vacinando. Muito bem. Agora, me parece que se houver o retorno de eventos, algum critério para a entrada das pessoas deverá haver. No caso, né? Testagem. É um critério. Quem quiser entrar vai ter que se submeter à testagem. Distanciamento. Vai ter que se submeter a distanciamento. Provavelmente uso de máscara. Não vai poder entrar sem máscara. Aí eu pergunto, se esses são critérios para entrada, e a lógica é estabelecer um critério para entrada, qual é o problema de estabelecer um critério de entrada através da apresentação de carteira de vacinação, o que, logicamente, vai fazer com que não haja necessidade nem de teste, nem de máscara, nem de distanciamento? Eu concordo. E eu acredito que durante um tempo essas situações elas estarão sobrepostas. Mesmo com vacinação, uso de máscaras, o próprio Estados Unidos está voltando à indicação da continuidade do uso de máscara. Então eu acredito que a lógica do distanciamento, uso de máscaras e vacinação, ela vai ter que estar, e a testagem, inclusive, elas vão ter que estar sobrepostas. Mas, é claro, a principal delas nesse momento, que a gente continua com algumas práticas que nós já sabemos que funciona, como o uso de máscara, a vacinação talvez seja o ponto essencial da cobrança, vamos chamar assim, da exigência que deve ser realizada por parte do poder público e também dos organizadores dos eventos. Até porque... alguns têm dito assim, o Estado não pode obrigar, mas a iniciativa privada pode. Mas eu não concordo com isso. Eu vou lhe dizer por quê, vereador Leonel Hadi. Mesmo numa situação em que haja as restrições por parte da iniciativa privada de acesso, poderá haver situação exatamente contrária, em que a iniciativa privada permitirá o acesso das pessoas sem vacinação. E essas pessoas sem vacinação não vão ficar estanques ali, elas vão circular, elas vão sair dali, vão para outros lugares. Ou seja, haverá uma dose de contribuição, portanto, da iniciativa privada ao permitir, né, a circulação dessas pessoas em ambientes com acumulação de pessoas, sem proteção, o que obviamente vai aumentar a circulação do vírus. Não é algo relativo exclusivamente ao ambiente privado, é sempre algo público, portanto o Estado tem que participar. Claro, sem dúvida. E assim, é muito fácil chegar um político e fazer um discurso de liberalização total, do tipo, eu não vou me imiscuir, eu não vou
ditar regras, se você deve ou não manter o distanciamento social, se você deve ou não fazer uso de máscaras. Isso é simpático para a população. Ninguém gosta de ter a sua escolha delimitada por algum governante. Isso é óbvio. Claro. Eu não gosto, ninguém gosta. Agora, a gente tem que perceber que isso é necessário no momento em que existem normas científicas da medicina que demonstram a necessidade de algumas práticas que vão acabar exigindo uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento das pessoas. Então é muito mais simpático o político chegar e dizer assim, não, vai a eventos, lote os eventos, a vida segue, é a sua vida, você tem as opções, você é adulto, tem mais de 18 anos. As pessoas vão dizer, esse cara aqui é o cara legal. Só que isso tem um efeito nefasto em relação à saúde pública, em relação ao que acontece, né, nas mortes e inclusive nos gastos aí que nós temos absurdos envolvendo investimento hospitalar, né, compra de leite, que é extremamente relevante, extremamente urgente, isso é saudável, mas que tem um custo absurdo para os cofres que poderia ter sido evitado. Teve gente ano passado que, para não adotar medidas restritivas, achava que, né, se podia sair ampliando UTIs ad infinito. Exato. Como se não tivesse custo, como se não houvesse ausência de material humano para trabalhar nas UTIs, como se fosse uma coisa simplesmente criada a partir do estalar de dedos. Agora vamos criar mais 100 vagas nas UTIs para reabrirmos a economia. O fato é que ano passado o que se viu você aumentava 100 vagas de UTIs e 2 semanas depois as 100 vagas estavam lotadas, tinha que criar mais 100. Não, e quantas pessoas faleceram? Porque tinha um cálculo, né? A cada 10 que entravam, 8 faleciam, né? Naquele período. Então, quer dizer, e a gente falando sobre a economia, tem que reabrir a economia, mas quanto dinheiro foi investido em algo que levou ao óbito de diversas pessoas e que poderia ter sido evitado simplesmente para continuar num discurso de reabertura total, liberdade total, a economia tem que continuar, sabe? E isso a gente discorda, não tem como concordar com algo porque é irracional, é anticientífico e isso lida com vidas, que eu acho mais grave, sabe? Não é só a questão econômica, a questão de disputa ideológica, não, isso lida com vidas, com sequelas, com morte, com dor, com danos psicológicos, e parece que tem políticos que preferem sempre ser simpáticos, assim, para ganhar votos, para permanecer no poder, para poder distribuir seus cargos, para manter o status quo de um determinado grupo econômico, sabe? E isso um dia vai ter que ser feito um debate sério sobre o que aconteceu nessa pandemia e os responsáveis pelas decisões equivocadas, entre aspas, porque já não é equívoco para mim, foi opção racional e sabendo do que estava fazendo, as pessoas têm que ser responsabilizadas mais cedo ou mais tarde. Uma última pergunta, vereador. O seu projeto em relação ao passaporte, eu acredito que não vai passar, né? Pela nossa Câmara, na verdade, qualquer projeto que venha do campo da esquerda, que venha do PT, do PCdoB e do PSOL, ele, via de regra, ele não é aprovado de pronto. Nós já tentamos aprovar a vacinação prioritária para policiais e agentes de saúde, que naquele período ainda não tinham sido vacinados. Inclusive os guardas municipais que faziam muitos trabalhos de rua, né, de prevenção, etc. Fomos derrotados, entende? Entre outras pautas, renda básica, várias pautas que seriam consensuais, inclusive, e nós fomos derrotados. Então essa é a situação dentro da Câmara de Vereadores, em que nós temos uma maioria absoluta da base governista e que não permite que qualquer projeto minimamente razoável ou democrático seja aprovado. No caso, e aqui eu, né, por me posicionar a favor do passaporte da vacina, vejo com bons olhos a proposta de vocês, não acho que seja um projeto, apesar de vindo do campo da esquerda, seja um projeto esquerdista, um projeto esquerdizante. Não, é um projeto que, na minha opinião, está absolutamente enquadrado às atribuições do Estado, regulando, obviamente, aí os direitos numa sociedade que vive de forma coletiva, né? Nós temos as nossas individualidades, mas existe um convívio social, uma harmonia que deve ser preservada, e o Estado tem esse papel.
E muitas vezes as coisas são encaradas ideologicamente pela origem. E eu acho que isso é um erro relativo ao embrutecimento do debate público dos últimos anos. Eu tenho acordo, e isso é muito triste. É triste porque a gente tentou também aprovar, por exemplo, a Lei Maluviana, que visava auxílio emergencial aos artistas de Porto Alegre, e fomos derrotados na nossa pauta. A gente nem levou a votação porque seríamos derrotados de pronto. A Prefeitura enviou uma mensagem em relação a isso. E eu acredito que seria um projeto que utilizaria fundos de cultura, não teria nenhum tipo de realocação de recursos, e fomos derrotados simplesmente porque a iniciativa vinha do campo da esquerda. Então é essa a situação que nós vivemos em Porto Alegre. Há um silenciamento de qualquer pauta que venha do campo progressista da cidade. Vereador, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. E deixo com a última palavra. Eu agradeço muito a oportunidade, Macalossi, essa oportunidade democrática, né, que mesmo na divergência, muitas vezes, que acontece no bom debate, a gente consiga construir pontes, e agradecer mais uma vez ao Grupo Bandeirantes e a toda a audiência do teu programa. E parabéns também por esse excelente programa informativo e necessário no nosso país e na nossa capital. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado, vereador. Os microfones estão sempre à disposição.